Bom, hoje o Estadão informa que o número de municípios brasileiros aptos a receber compensação financeira por terem estruturas de apoio ou de beneficiamento da extração de minério de ferro caiu de 100 para 31, segundo uma norma baixada pela Agência Nacional de Mineração. E dessas 31 cidades, 27 ficam em Minas, estado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Pará, onde se produz 44% do minério de ferro no país, está em Paraupebas na lista, só tem Paraupebas na lista, e a contribuição é recolhida das mineradoras e distribuidoras a municípios e de estados. O valor mais relevante é o pago às cidades pela exploração de minério de ferro, uma vez que 89% de arrecadação da contribuição deriva desse mineral. Bom, o Estadão procurou o ministro Alexandre Silveira, que não se manifestou, mas talvez se manifeste hoje na Câmara, né? Pois exatamente. A manchete do Estadão, né, que é muito clara, né? Eu vou até repetir aqui: mudança no repasse dos royalties privilegia o estado do ministro, né? O estado é Minas Gerais, do ministro Alexandre Silveira, e tem 27 das 31 cidades contempladas. Ele deu azar porque essa manchete sai exatamente quando o ministro vai depor hoje no Congresso, numa audiência pública. É claro que a audiência pública foi convocada para falar sobre energia, sobre planos do ministério, sobre investimentos, etc., mas a oposição certamente vai estar a postos para pressionar o ministro. O ministro Alexandre Silveira, ele cresceu muito no governo, né? Cresceu porque se aproximou bastante do presidente Lula, né? E ele, inclusive, faz uma dobradinha com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e muitas vezes os dois se unem cá para nós, né, Raíssa e Carolina, porque a gente não gosta muito de fofoca, mas os dois, né, o Rui Costa e o Alexandre Silveira muitas vezes se unem, inclusive contra decisões, manifestações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Então, hoje, foco no Alexandre Silveira, o ministro que está cada vez mais forte. Quanto mais forte ministros ficam, mais foco eles têm, para o bem e para o mal. Vamos ver como ele se explica nessa história. Muito bem. Eliane, hoje também o Congresso recebe o presidente do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto. Tem essa discussão que ficou ali aberta na última ata do Copom, com todas as letras, né, que você até comentou aqui. O Copom deixou a porta aberta para aumentar os juros. Ontem a gente teve até o diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, num evento aqui em São Paulo, falando que isso está na mesa. Enfim, que clima é esse para receber o Roberto Campos Neto no Congresso? Pois é, hoje qual é a expectativa? A expectativa é que o Roberto Campos Neto vá ao Congresso, né, reafirme aquilo que está na ata do Copom, que ontem foi reafirmado pelo Galípolo, como você disse, Heisen, de que, olha, do jeito que as coisas estão indo, de ali dúvidas sobre inflação, a inflação ali na pontinha, no limite da meta, que, claro, né, aumento de juros está sim colocado na mesa. Não significa que será aumentado, né? A taxa de juros será aumentada, mas significa sim que essa discussão está sobre a mesa. E isso significa também o quê? Que o Campos Neto vai falar e depois o presidente Lula tende a vamos dizer, reagir. Portanto, hoje a previsão é o Campos Neto fala no Congresso e depois tem bate-boca entre Lula e Campos Neto. Lembrando que Campos Neto está assim, nos estertores da presidência, da posição dele como presidente do Banco Central. Ele sai no final do ano e, aliás, o sucessor mais forte, cada vez mais forte, é justamente o Galípolo, que foi colocado na posição de diretor do Banco Central pelo próprio
presidente Lula o Galípolo saiu da segunda posição em importância da Fazenda, né, trabalhando diretamente com o Haddad, e foi para o Banco Central, e ficou meio óbvio para todo mundo que ele foi para a direção do Banco Central, para um cargo de direção do Banco Central, exatamente para depois suceder o Campos Neto. E é isso que está tudo isso em jogo, e tudo isso vai ficar também evidente hoje na sabatina ali do Campos Neto no Congresso. Boa. Vamos recuperar aqui a fala do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre essa possibilidade de aumento de juros. A gente sai de um ciclo de corte para afirmar a possibilidade de manutenção de taxas de juros mais elevadas e mais restritivas por mais tempo, e colocando na mesa a possibilidade de alta. Eu acho que tudo isso faz parte da sinalização de como nós estamos vendo as coisas hoje. A gente está vendo uma maior chance hoje, olhando para as variáveis, de uma inflação com um custo maior do processo de desinflação, e que a gente tem tendo dados que têm deixado a gente numa situação mais desconfortável. Tá aí as interpretações, né? Aí tem que fazer aquela checagem com o que tem dito Campos Neto, enfim, e vamos ver o que vai sair. Eliane, você falava dessa possibilidade, né, de uma ligação ali entre o presidente Lula e alguns países para decidir o que se faz, ainda no banho-maria, aquela ligação do ditador Nicolás Maduro com o presidente brasileiro. O que deve sair ainda desse impasse nesses próximos dias e próximas horas? Pois é, a coisa está muito complicada, né? Agora se vê que por trás da articulação do México, do Brasil e da Colômbia, tem os Estados Unidos propondo uma anistia ao Maduro caso ele deixe o poder. Deixe o poder e se livra de processos, de cadeia, dessas coisas todas. Isso é uma sugestão dos Estados Unidos, aparentemente encampada por esses 3 países. O apoio a essas articulações tripartites, né, está crescendo, esse apoio está crescendo. Além dos Estados Unidos, também a Alemanha, a França, a França, o Reino Unido estão apoiando essa posição dos 3 países. Agora, não é nada fácil. O chanceler, o Mauro Vieira, que tem conversado praticamente todos os dias, tanto com o presidente Lula para dar sequência, né, para manter o Lula informado, e também com os chanceleres de vários outros países, né, ele vai à Colômbia, vai se encontrar com o chanceler da Colômbia, quer dizer, o correspondente a ele, mas surgiu um novo problema, é que o México pode recuar. Por quê? Porque o atual presidente López Obrador participa intensamente dessas negociações com o Lula e com o presidente da Colômbia, que é o Gustavo Petro. Mas a sucessora do López Obrador, que é a Cláudia Sheinbaum, que assume no dia 1º de outubro, ela ontem deu uma entrevista lavando as mãos, né? A Maria Corina, que é a líder da oposição venezuelana, pediu apoio da Sheinbaum para, enfim, vamos dizer assim, ouvir as dores, a voz das mães venezuelanas. Isso é entre aspas, foi o que a Corina pediu. E a Cláudia Sheinbaum lavou as mãos e disse: olha, isso não corresponde a mim. Para isso existem organismos internacionais. Então, tem que correr e fazer essa negociação o mais rápido possível, enquanto é o Lobrador. Porque quando mudar de governo, a coisa também muda de figura. A situação está complicada porque, apesar de todo esse esforço, tudo depende de uma única pessoa, do próprio
Nicolás Maduro, que não é uma pessoa razoável, que é um ditador, que não ouve ninguém, que faz o que bem entende. Então a situação é de impasse, e essa ligação entre os três presidentes, incluindo Lula, com o Maduro, depende disso. Ninguém vai ligar para o Maduro no escuro, só vai ligar para o Maduro tendo algum indício de que ele aceita negociar. Até agora não há esse indício. E ele até ontem exigiu mais que isso, exigiu mão de ferro lá dos poderes de segurança contra os manifestantes ali. Então, dobrou a aposta aí, né? Bom. Pois é, as pessoas estão morrendo, já tem 1.200 presos. É uma tragédia, né? Uma tragédia. Vamos falar também sobre outro assunto que está no noticiário, né? Até agora, dos 62 corpos de vítimas do acidente de avião em Vinhedo, na sexta-feira, 27 foram identificados, prosseguem esses trabalhos e, enfim, as investigações também vão ganhando novos contornos, e isso tudo com o Supremo já anunciando, né, Eliane, que amanhã vai retomar um julgamento que pode permitir que as conclusões de investigações militares, no caso aqui do CENIPA, da Aeronáutica, sejam utilizadas em processos judiciais. Pois é, as investigações estão indo rápidas, né? Porque as caixas pretas, as duas, né? Uma de dados e outra de voz, de tudo que era falado na cabine, tanto com a torre de controle, tanto entre o copiloto, né? E o piloto, elas já foram abertas. O material estava todo preservado, então esses dados que são importantíssimos em investigações de acidentes aeronáuticos já estão em mãos do CENIPA. Mas, né, aquela coisa, toda hora está surgindo dado novo, né? Os dados das condições da aeronave, por exemplo, são preocupantes, né? A gente falou aqui, né, Raíssa, ontem, que nesses meses, nesse ano, né, o avião que caiu ficou em manutenção 4 meses. Primeiro ficou 3 meses, depois voltou a operar, aí continuou tendo problema, voltou para o estaleiro, né, digamos assim. Então, a investigação ainda vai longe. Não fico animada em saber que vai ser rápido, não. Os corpos já começam a ser enterrados, devolvidos às suas famílias. É um momento de grande tristeza. Agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, julgando se os dados do CENIPA podem ou não ser usados em investigações, em processos criminais, isso é muito complicado, até porque não é uma norma brasileira. Isso é uma norma internacional sobre investigação de acidente aeronáutico. Por quê? Porque, evidentemente, qual é o foco de uma investigação militar, uma investigação técnica de acidentes? É exatamente descobrir os motivos, né, e criar protocolos para evitar que esses mesmos motivos ocorram e provoquem novos acidentes. E foi assim que, por exemplo, cigarro foi proibido em aviões, particularmente nos banheiros. Antigamente, eu sou de uma época em que todo mundo fumava, os aviões eram... era um cilindro ali de fumaça, né? E depois que caiu o avião de Orly, porque alguém fumou no banheiro e o avião pegou fogo, morreu todo mundo, enfim, foi criado esse protocolo, né? Proibido, totalmente proibido fumar. Eu dei um exemplo assim clássico e um exemplo muito contundente, mas tem muitas recomendações que foram tiradas de acidentes. E se as pessoas contam tudo, falam tudo, abrem um jogo, porque tem a segurança de que estão falando para uma investigação técnica e que não vão ter que responder processo por aquilo que elas estão informando. Se elas sabem
que o que elas estão informando e que os resultados das investigações vão ser usados contra elas, contra suas empresas, criminalmente, a coisa muda de figura. Todo mundo contrata advogado, põe um pé atrás e o mundo pode não evoluir na segurança das viagens aéreas. Então, eu, sinceramente, acho que o Supremo deveria estudar bem essa questão, se informar sobre a origem dessa proibição, ouvir os órgãos internacionais, ouvir especialistas, porque eu, não sou especialista, mas sou radicalmente contra. Uma coisa é a investigação policial criminal, outra coisa é a investigação técnica sobre causas de acidentes. Então, não pode misturar as coisas, porque isso pode interferir em processos para melhorar e dar ainda mais segurança aos aviões, que já são o transporte mais seguro que a gente tem no mundo.